Sejam bem-vindos, pode sentar, por favor. Estamos aqui nesta última reunião de hoje, em nome de Jesus, dando continuidade ao curso Fé. E hoje nós vamos falar a respeito das palavras, né? A 9ª lição do curso Fé, a palavra ou as palavras, a importância de nós prestarmos atenção nas nossas palavras. As escrituras sagradas dizem que as palavras atraem bênção ou produzem bênção ou maldição. Às vezes a pessoa, ela não quer atrair ou ter maldição, mas se as palavras que saem da boca desta pessoa são palavras negativas ou palavras malditas, infelizmente, por mais que ela torça, ela espere, ela queira que algo bom aconteça, não vai acontecer. Então é importante prestar atenção naquilo que você tem falado, não é? Pastor, mas olha, é na hora da raiva eu xingo os meus filhos, eu amaldiçoo o meu emprego, na hora da raiva eu amaldiçoo o meu carro, eu amaldiçoo o meu salário. O diabo, ele não vai querer saber se você está bravo, se você está triste, se você não está muito bem. Ele vai usar contra você as suas palavras. Eu lembro que antigamente tinha aqueles filmes americanos, né? Aqueles filmes de bandido e mocinho. E quando o mocinho, o policial, prendia o bandido, lá nos Estados Unidos, ele lia, né, a lei, né? Ele era obrigado a citar a lei. E quando ele estava algemando o bandido, ele disse: olha, você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal, né? Sempre nós ouvimos isso, que não deixa de ser uma verdade. E isso pode ser trazido também para o campo espiritual. Tudo que você disser, tanto bem quanto mal, será usado contra você ou a favor de você no tribunal. Lembrando, né, nas mensagens anteriores, que a oração é como se fosse, né, uma audiência diante de Deus. Quando nós oramos, forma-se ali um tribunal. Deus, o justo juiz, Jesus, o advogado fiel, você e eu como reclamantes. E quem que é o acusador, irmãos? Quem é o acusador? O diabo, sim ou não? Então Deus é o juiz, o justo e fiel, o justo juiz, Jesus o advogado fiel, nós somos os reclamantes, né? E o diabo o acusador. Então vamos lá, todo mundo com a lição em mãos aí? Acompanhe conosco então a 9ª lição. Então, além desta aqui, resta a 10ª, a 11ª e a 12ª, né? São 12 lições dessa forma aqui mais compacta, né? Então vamos lá? Pode abrir na parte de dentro, né? Vamos dispensar aqui a introdução e vamos já direto aqui na parte interna. A palavra. As forças mais poderosas nesse mundo não são as armas atômicas ou qualquer outro armamento. São as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o seu poder, por meio de sua palavra. Foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. Gênesis 1, e disse Deus, né? Gênesis 1 em diante. Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que fala são mais poderosas do que tudo o que conhece. Então, sabendo disso, nós vamos corrigir as más palavras, né, as palavras malditas, não é?
e vamos então começar a aplicar as boas palavras, né? A nossa oração vai ser sempre em concordância com a palavra de Deus. Então, se nós entendemos que tudo foi feito invisível e visível pela palavra, se nós queremos também criar algo bom na nossa vida, nós temos que entender que a palavra de Deus, na nossa boca, que pode produzir, não é? Lembrando, as Escrituras dizem que pela palavra os mundos foram criados. Que mundos são esses, pastor Márcio? O mundo natural e o mundo espiritual. Então os mundos existem pela palavra. Existe o mundo espiritual e existe o mundo material. Quando Deus disse lá em Gênesis, haja e houve, né? Tudo que veio a existir veio de algum lugar. De onde que veio? Do mundo espiritual para o mundo material. Então, quando Deus ordenou, tudo se materializou. Era verbo, era palavra e se materializou. Assim como o Senhor Jesus. No princípio, Jesus era o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquilo que era apenas a palavra de Deus, tornou-se material, né? O Senhor Jesus era a palavra, e ele se materializou. Assim também, tudo que nós queremos, desejamos, de acordo com as Escrituras, nós devemos transportar do mundo espiritual para o mundo material. Então, como que isso se materializa? Pela palavra, amém? Deus disse, haja luz, então houve, a luz veio, da onde? Do mundo espiritual. Continuando, qualquer pessoa passará uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que fala são mais poderosas do que tudo que conhece. Aquele que está unido em Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército, pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. Então, no mundo espiritual há um exército, não é? Tanto a favor quanto contra nós. O exército de demônios, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, mas, muito mais do que demônios, existem os anjos, que são delegados, ou seja, ordenados ao nosso favor. Então, o anjo não é para ser adorado, não é para ser venerado, não é para ser endeusado, o anjinho da guarda, né, como muita gente adora, venera, não. O anjo é ministro de Deus, é um instrumento de Deus para realizar a obra que nós determinarmos. Então existe no mundo espiritual um exército ao nosso favor, amém? Pastor, mas existem demônios que conspiram, que trabalham, mas a Escritura diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão do nosso lado, disse lá o Eliseu, né? Do que aqueles que são contra nós. E verdadeiramente, Satanás derrubou 1/3 dos anjos, sim ou não? Então 1/3, a cada 3 caiu 1. Então tem mais anjo do que demônio, tem mais no nosso lado do que contra nós, amém? Então diga comigo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga, mais os que estão conosco dos que os que são contra nós, amém? É nisso que você tem que crer, não, tem mais do nosso lado do que contra. O profeta Eliseu mesmo, quando Geazi foi lá lavar o rosto, acordou cedo, na hora que ele levanta os olhos para os montes, o que ele vê? Eles estavam cercados por inimigos. E aí ele foi correndo falar para o Eliseu, meu Senhor, nós estamos cercados, nós vamos morrer, acabou tudo, agora não tem mais jeito. O que o Eliseu falou? Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja.
que mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que são contra nós. E Deus não abriu os olhos? E ele viu o que, irmãos? Que havia nas montanhas, além dos inimigos, carros e cavaleiros de fogo. Quem que eram aqueles cavaleiros? Que haviam mais anjos, mais cavaleiros, soldados ao favor deles do que contra. Amém? Então nós temos também que orar: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu veja, não apenas com os olhos da carne. Pastor Jaime mesmo, ele cita, né? O que eu vejo me atemoriza, mas o que a palavra diz, ela me conforta, me consola, me dá esperança. Então o que eu vejo com os olhos naturais pode me causar medo. Você olha para o exame, está lá câncer, está lá AIDS, leucemia e uma série de outras doenças que são difíceis ou, em alguns casos, até impossíveis de serem curadas. Mas o que eu tenho que fazer nessa hora? Olhar para a palavra. Mas é aquele que está do nosso lado, maior aquele que está comigo do que aquele que é contra. Mas é claro, é notório que vem o desespero. A pessoa começa a entrar em desespero. Olha, esse inimigo é muito grande, ele é poderoso. Não, mas é aquele que está do nosso lado. É assim que você tem que citar. Amém ou não? Então diz aqui, vamos continuar. Pronto para atuar, o exército pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. Então, o exército só vai atuar quando você determinar. Né? Quando você determinar. Lembra do Daniel? Ele orou 21 dias, jejuou, e depois de 21 dias o anjo vem até ele e fala assim: Daniel, você é muito amado por Deus. Desde o primeiro momento em que você aplicou o teu coração a conhecer e a compreender as coisas do Senhor, Deus ouviu as suas orações, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se opôs como adversário. Então o anjo estava dizendo: olha, Daniel, Deus ama você, você é muito amado por Deus, tá? Quando você começou a orar, Deus já te atendeu. Mas o inimigo, o príncipe da Pérsia, né, representava ali o demônio da região, se colocou no caminho como adversário. Então foi necessário que ele continuasse perseverando, orando, se consagrando, né, mandando mais poder, para que o anjo chegasse. E ele perseverou 21 dias até que aquela bênção, que há 21 dias começou a ser pedida, chegasse. Olha a importância de nós perseverarmos, amém? Às vezes a pessoa: mas eu orei e não funcionou. Mas orou quando? 5 minutos. Às vezes a pessoa vem: pastor, ora pelo meu marido que ele bebe. Aí você ora. Passa 5 minutos, a pessoa vai lá na Luana, ora pelo meu marido que ele bebe. Depois ela encontra a Edilene, olha pelo meu marido que ele bebe. Daqui a pouco ele vai no pastor Carlos, na pastora Zilda, daqui a pouco vai no pastor João, daqui a pouco vai no pastora Cláudia, daqui a pouco encontra alguém na rua lá. Essa pessoa não tem perseverança. Essa pessoa, ela não vai conseguir fazer o poder de Deus avançar até encontrá-la. Por isso que muita gente perde. O diabo não ganha porque ele é mais poderoso, às vezes ele ganha porque ele persevera mais do que a gente. Então aqui a Bíblia fala: olha, as nossas palavras, pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as palavras que falamos. Elas são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Então, assim como cremos, assim falamos. São como um retrato perfeito do nosso espírito. Olha só. Por isso é muito importante aprender o valor que possuem e exercem em nosso viver.
O Senhor Jesus afirmou que temos exatamente aquilo que, falando, nós cremos. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tem fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Está lá em Marcos 11, 22, 23, inclusive, foi uma das lições que nós aprendemos anteriormente aí. Prestem atenção, a última afirmação do Senhor Jesus nesse texto: tudo que disser será feito. Então ele está chamando a atenção para essa parte: tudo que você disser será feito. Tudo que você disser. Então muito cuidado com aquilo que você tem dito. Se na hora da dificuldade você diz assim: eu vou morrer, eu quero morrer, cuidado. Às vezes você não quer morrer, você quer chamar a atenção de alguém, você quer que alguém tenha dó de você, você quer que alguém se apiede de você, ou alguma outra coisa. Mas cuidado para não invocar maldição na tua vida e aquilo se completar e você morrer antes do tempo, irmão. Você tem que dizer o que realmente você quer. Não, eu não quero morrer, eu quero resolver o problema. Mas como eu disse no início, o diabo não quer saber se você está triste, se você está chateado, se você está revoltado. Ele vai usar as palavras contra você. Ele vai usar. Assim também como Deus vai usar as palavras a seu favor. Então tem que selecionar bem a semente que você tem plantado. Fica claro que as palavras podem edificar-nos ou destruir-nos. A palavra pode construir ou pode destruir. Curar-nos ou fazer com que fiquemos doentes. Então cuidado. A pessoa, ela já não pode, parece que é uma competição de quem fica mais doente. Conhece gente assim? Eu conheço um monte de gente assim. A pessoa olha e fala assim: nossa, mas você está meio amarelo. Até, como diz na minha terra, engruvinha, né? Já faz assim, né? Já fica já arqueado na hora. É mesmo? E você está vendo o quê? Não, você está meio pálido. Eu estava sentindo os negócios meio que... Será que é? O que é isso aí? Quebranto? Será que alguém fez uma macumba? Aí começa, irmão, a pessoa começa a arquear, e aquilo que não era nada, né? Não era nada, mas a pessoa parece que tem gente que faz até competição de doença, né? Esse dia eu estava com uma dor nas costas, rapaz, você precisa ver. E eu, então, estava com a dor nas costas e no pé. Mas essa dor no pé, e eu que estava com dor no pé, nas costas e no pescoço. E eu estava com dor de cabeça, dor no dedinho do pé esquerdo. Aí começa aquela competição, né? Parece que vai ganhar um troféu. Maior doente da face da terra. Irmão, muita gente acha que com isso vai ganhar alguma coisa, vai ter um benefício. Vai nada. O diabo vai colocar coisa até onde não tem. Isaías fala que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nosso castigo. Mas o diabo tem dor, doença, enfermidade e castigo de sobra. Se você quiser, ele fala: toma para você então. Já que você quer, a tua Jesus já levou, mas já que você está desprezando tudo que Jesus fez, toma doença para você. O diabo tem doença para dar e vender. Então cuidado. Diz aqui, preste atenção, a última afirmação do Senhor Jesus nesse texto: tudo que disser será feito. Fica claro que as palavras podem edificar ou destruir, curar ou fazer com que fiquemos doentes, trazer-nos o sucesso ou a derrota. Pois o que dissermos nos será feito. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham em nossas vidas e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos.
porque descobriremos que aquilo de que tanto precisamos, aquela bênção tão necessária, só depende de nossas palavras, para que se materialize. Lembra que eu falei no início? Pela palavra os mundos foram criados. Então o mundo espiritual foi feito primeiro, já existia. E o mundo material passou a existir pelo poder da palavra. Então, para que se materialize alguma coisa na minha vida, principalmente da parte de Deus, eu tenho que, através das palavras, transportar. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que em algum tempo, consciente ou inconscientemente, declaramos ao nosso respeito. A verdade é que podemos, a partir de agora, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São também elas que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Próximo tópico aqui, observemos a maneira de Jesus falar. Então nós temos que aprender com o mestre, né? O porquê que Jesus obtinha sucesso, bom resultado. Veja só, durante o seu ministério, o Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fossem um. E realmente são. Eu e o Pai somos um, João 10, no verso 30. O que fazia Cristo ser um com o Pai? A sua união com a palavra. Por isso, ele não tinha falta de nada. O Salvador sabia que por falar o que o Pai lhe havia prescrito, pré-escrito, olha aqui a importância, escrito previamente. Então ele sabia o que estava escrito previamente, pré-escrito sobre ele. Por isso que Jesus, ele sempre encontrava na Bíblia quem ele era. Quando ele disse, né? Assim a Escritura fala ao respeito. Hoje se cumpriu essa palavra, ele dizia, né? Por quê? Porque ele se via na Bíblia. Ele se identificava na Bíblia, por isso que a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Quando nós olharmos para a palavra, ela tem que refletir a nossa vida. Quando olharmos a nossa vida, tem que ser um reflexo da palavra. E diz aqui, vamos mais. Podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles se submeteriam a ele, e sairiam delas sem lhe fazer mal algum. Sabia que podia falar as forças da natureza como Deus, mesmo sendo homem. E todas essas leis lhe obedeceriam. Então ele falou a tempestade, né? Falou a figueira e tantas outras ocasiões. Jesus deu ordem também à natureza, né? E diz aqui, todas essas leis lhe obedeceram, toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios dava-lhe tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam, ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doença. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra divina, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que nos veio dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse: somente conseguiremos aquilo que falarmos, aquilo que determinarmos e tomarmos posse. Era exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declara a seu respeito.
e confessava abertamente, talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Então nós falhamos em não imitar o mestre. Por isso que Jesus ele era chamado de mestre, rabi. Por quê? Porque ele ensinava com palavras e também com ações, com atitude. Então Jesus sabia o que Deus falava a respeito dele, se encontrava, agia e tinha um resultado. Às vezes nós temos o conhecimento, o entendimento, mas falta-nos o quê? A atitude. A atitude. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, mas às vezes nós não expulsamos. Curarão os enfermos, nós não curamos. Farão maravilhas, nós temos esse poder, essa promessa, mas está faltando atitude. Quando surge uma situação para a gente orar, a gente não ora. Alguém vem e está gripado do nosso lado, a gente faz o quê? Tomou Doril, a dor sumiu. Não é assim? Toma um Dorflex. Não é que seja errado não, por favor. Não é errado não. Deus trabalha com a fé e trabalha com a ciência também, sim ou não? Deus trabalha com a natureza, né? Então se Deus usar a natureza para nos curar, Ele não perde o mérito de forma nenhuma. Se Deus usar a ciência para nos curar, Ele não perde o mérito de maneira nenhuma. Mas o bom é que você usasse a fé, e que eu usasse a fé, porque aí nós vamos ver coisas maiores e melhores, mais do que uma cura de uma dor de cabeça. Nós vamos ver a cura do câncer, mais do que expulsar um pensamento negativo. Nós vamos ver aquele demônio que perturba alguém há tantos anos sair. É o exercício. Se a gente evita de orar por coisas pequenas, a gente nunca vai ver o resultado. E não vendo o resultado, não usa para coisa pequena. Quando precisar de um grande milagre, não vai ter fé o suficiente. Lembra do pai do jovem lunático? Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Ele falou: eu creio, aumenta a minha fé. Ou seja, eu creio, mas não o suficiente. Por que a gente não crê o suficiente? Porque quando a gente tem a oportunidade de usar a fé, nós não usamos. Então é necessário aprender com o mestre. Vamos lá. Vamos observar qual era a posição de Jesus diante de Deus, do próprio Senhor, que o próprio Senhor declara ao nosso respeito. Primeiro, Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Sobre nós. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Então, ele falou, ele se juntava a Deus, tornava-se um com Deus. Aquele que se ajunta com Jesus é um só com Jesus. Então, se nós fizermos assim, nós seremos como Jesus era com o Pai. Segundo, Jesus dizendo: não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8,42, da segunda parte. Sobre nós: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15,16. Terceiro, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, do 18 ao 19. E sobre nós, o que ele fala? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, verso 19. Quarto, Jesus dizendo: quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres, ele se declarava filho de Deus. Os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo um homem, fazia-se igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. E sobre nós, o que ele fala aqui? Pois se a lei vos chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então eles achavam um absurdo Jesus denominar-se um só com Deus, mas sendo que a Bíblia diz que aquele, conforme está escrito aqui, que aqueles que são de Deus, que se unem a Deus, também tornam-se deuses, com letra minúscula. É como se fosse um tipo de Deus, vamos dizer assim, um representante de Deus. Por isso a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? A pessoa trabalha numa empresa, por exemplo, ela é representante de vendas. Ela não é a empresa, mas ela está ali em nome da empresa. É a mesma coisa. Nós não somos Jesus, mas estamos em nome dele. Ele nos deu autoridade para representá-lo. Então nós temos que representá-lo como se fosse ele. Amém? Nós temos que estar tão unidos a ele, que se nós orarmos, é como se fosse o próprio Jesus naquela hora orando. E terminando aqui diz assim, 5, Jesus dizendo, diante da perseguição, Jesus declara que se quisesse poderia pedir ao Pai, e legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Então ele fala, quando tentaram prendê-lo, Pedro tentou defendê-lo, Jesus falou, não estou aqui para me defender, estou aqui para me entregar, mas se eu precisasse me defender, eu oraria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Há uma questão de quanto que é uma legião, mas é cerca de 3 mil, um pouco mais, um pouco menos, vamos dizer 3 mil anjos. 12 vezes 3, 36 mil anjos. Jesus falou, olha, se eu precisasse me defender, eu rogaria para Deus, e ele enviaria pelo menos 36 mil anjos para me defender. Um anjo já derrotou um exército, imagina 36 mil, pessoal? Mas ele não estava ali para isso, ele estava para se entregar, Então, ele fala de nós aqui, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Então tudo que eu pedir em nome de Jesus, o Pai fará. Agora não é só para o meu bel prazer, tá, pessoal? Eu vou andar sobre as águas então, pastor, eu vou ali, aproveitar que eu vou ali na beira, ali na beira-mar ali, eu vou tentar andar por cima das águas. Eu vou conseguir, pastor? Se o Pai for glorificado, se tiver algum propósito, se tiver uma necessidade, irmão, Deus faz, amém? Mas não tem, Então se não tem, Deus não vai fazer para o seu bel prazer, para exibicionismo. É isso que as pessoas não entendem, Mas se for necessário, de repente está lá a pessoa, ela está lá no barco, cai do barco e as ondas começam, e ela fala, pastor, eu vou orar aqui para Deus fazer um milagre. Deus pode fazer, se andar por cima das águas, desde que o Pai seja glorificado. O objetivo do milagre, irmão, qual que é? É exibicionismo ou é o Pai ser glorificado? Não é o Pai ser glorificado? A pessoa está lá doente, qual que é o objetivo? Aquela pessoa ser curada e depois voltar a fazer coisa errada de novo? A pessoa está com câncer no pulmão, fumou, aí pegou, gerou um câncer no pulmão, por exemplo, está lá no hospital, e ela diz assim, se Deus me tirar daqui o quê? Eu vou ser uma nova criatura, eu não vou fumar mais, eu vou pregar o evangelho, vou testemunhar para todos os cantos do mundo que Jesus fez um milagre na minha vida. Irmão, pode ter certeza, tem todos os requisitos do milagre acontecer. Mas Deus conhece o coração, conhece ou não conhece? Por isso que a pessoa fala, pastor, mas eu orei, eu clamei, eu pedi ao Senhor, aí Deus não fez. Porque Deus conhece o coração, irmão.
Deus sabe que aquela pessoa, ao sair daquela condição, talvez faria tanto mal quanto fez, até pior. Tem um caso até de uma sogra de um pastor, não sei se é sogra, mãe, um familiar de um pastor, uma senhora, que ela foi ressuscitada, ela foi declarada morta, ressuscitou, mas não seguiu o evangelho. Viveu de uma forma errada, contrária à palavra. Quer dizer, foi um grande milagre, sim ou não? Estava morta e ressuscitou, mas não seguiu o evangelho. Então, se o objetivo é Deus ser glorificado igual Jesus, ele tinha intenção, Deus pode fazer maravilhas, irmão. Pode curar o enfermo, pode arrancar demônio, Deus pode prosperar, Deus pode fazer se andar por cima das águas, Deus pode fazer as montanhas se transportarem, para que o Pai seja glorificado. Se é para glorificar o Pai, Deus faz. Amém? A nossa confissão, agora está claro que não depende da ação direta de Deus para que ocorra cura nos dias de hoje. Isso às vezes chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar, pedir ao Senhor que as curasse. Porém, estamos aprendendo que temos de fazer a nossa parte. Então tem a parte de Deus. Deus faz o impossível, sim ou não? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a... Agora você percebeu? Deus faz o impossível quando? Quando esgota-se o possível. Repita comigo: Deus faz o impossível quando se esgota o possível. A pergunta é: você já esgotou as possibilidades? Não é? Às vezes a pessoa está doente, o médico fala, você tem que fazer exercício, a pessoa não faz. É uma possibilidade. Você não esgotou essa possibilidade. Se você tem uma alimentação que vai fazer bem para você, você comeu aquilo ali? Não. Você tomou aquela vitamina que vai fazer bem para o seu corpo? Não. Então você não esgotou as possibilidades, mas você quer o impossível. Quando é que o impossível começa a acontecer? Quando o possível se esgota. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então aqui ele fala, veja só, veja mais aqui onde nós paramos. Porém estamos aprendendo que temos de fazer nossa parte. Esse é o caminho mais rápido e seguro para que o poder divino, para o poder divino fluir totalmente em nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que está faltando para que desfrutássemos de saúde, paz, prosperidade ou qualquer outra bênção. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Amém? Assim encerrou-se a lição. Agora, nós vamos fazer aqui o questionário, vamos ver se a gente prestou bem atenção aqui. Veja só. Quais são as forças mais poderosas do mundo? As armas atômicas, as forças espirituais de Deus ou o poder da mente? A, B ou C? B de bola, né? Vamos lá. 2. O que tem ao seu dispor a pessoa que se une a Cristo? Um verdadeiro exército, tarefas a cumprir, castigo sem fim. A. 3. O Senhor criou todas as coisas pelo meio de quê? Do acaso, da ciência ou da sua palavra? C, né? Da sua palavra. 4. O que Jesus afirmou que teremos? A. O que falamos e cremos. B. O que desejamos. Ou C. O que sonhamos. A, né? O que falamos e cremos. 5. Que poder tem as nossas palavras? Qual o poder que tem? De nos fazer cultos, de nos edificar ou destruir, ou nenhum poder? B de bola, né? De edificar ou de nos destruir. Então a palavra pode construir ou destruir. 6. Do que depende a bênção para ela se manifestar em nossas vidas? A. De muita oração.
B, das nossas palavras, ou C, da vontade de Deus? B de bola. 7, o que somos hoje? Aquilo que no passado declaramos, o que Deus quis que fôssemos, ou não há nenhuma explicação plausível? O que no passado declaramos que seríamos. 8, por que Jesus não teve falta de nada? Porque é Deus, por causa da sua união com o Pai, ou porque era privilegiado? B, né? Porque ele era um só com o Pai. 9, qual era o segredo de Jesus? A Virgem Maria intercedia por ele, se bem que alguns creem nisso, né? B, os anjos eram seus amigos, ou C, ele assumiu o que o Pai declarava ser ao seu respeito? C. 10, o que acontece com quem se une ao Senhor? Torna-se um com Deus, fica famoso ou é superior aos demais? A. Torna-se um com Deus. Quem nos escolheu para sermos de Deus? O pastor da igreja? Isso aconteceu por pura sorte ou o Senhor? C, o Senhor. Que mal poderá suceder-nos, né, se usarmos o poder de Deus? Depende da circunstância. B, nada nos fará dano algum, ou só saberemos depois do ocorrido? B, né, nada nos fará dano algum. 13, o que acontece quando alguém é usado na palavra de Deus? Age como se fosse Deus, é elevado a uma posição de santo, ou deve ser cultuado como divino? A. 14, o que são as palavras que falamos? A, nada, veículo de comunicação ou tradução fiel daquilo que cremos? C. 15, do que aquela bênção tão desejada depende para se materializar? Da nossa vontade, das nossas palavras ou da palavra de Deus? E agora? Das nossas palavras, claro, unidas em concordância e com base nas palavras de Deus, né? 16, durante o seu ministério na terra, qual era a relação de Jesus com o Pai? Eles eram um, ele era privilegiado, ou o Pai estava testando? Eles eram um, né? 17, o que Jesus precisava fazer para os anjos irem ao seu socorro? Jejuar, orar ao Pai ou ter sorte? Orar ao Pai. 18, quem fará o que pedimos? Quem fará? O Senhor Jesus, os anjos ou os profetas? Os anjos. 19, o que faz o poder divino entrar em ação? Realização de caridade, o Senhor Deus, ou a palavra da autoridade que falamos? O que faz? A palavra de autoridade que falamos. Quem deve fazer a nossa parte? Nós, o pastor, ou o Senhor Deus? Quem deve fazer a nossa parte? Nós. Pastor, mas é tão óbvio. Mas você acredita que tem gente que acha que é o pastor que tem que fazer a parte dele? Tem gente que acredita que é Deus que tem que fazer? Por mais simples que sejam as questões, é porque existem pessoas que acreditam dessa forma. Então medita nessa palavra. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação, fazendo um pedido para você, meu amigo, minha irmã, que acompanha, né, ao trabalho da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui em Vitória, no centro da cidade, na Avenida Princesa Isabel 367, toda segunda, quarta e sexta, 9, 15 e 19h30. Segunda da prosperidade, com a ministração do curso Fé. Quarta-feira da família, né? Sexta-feira cura divina e libertação, e o domingo louvor e adoração a Deus e busca o Espírito Santo, 8, 15 e 18 horas, tá bom? No centro da cidade. Quero pedir a você também que ore conosco e, podendo nos ajudar, nos ajude. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, você pode fazer uma doação através do Pix. A chave Pix é doações@iigd.com.br, doações@iigd.com.br. E também depois eu peço para a nossa equipe colocar o QR Code, né, aí na tela, para você poder capturar e fazer a sua
fidelidade se cumprir. E eu peço que você envie para nós o comprovante através do WhatsApp, tá bom? 27 995 25 2076. Esse é o contato no qual você pode também falar conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Deixa eu fazer uma oração e encerrar aqui a nossa transmissão. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar essas pessoas e fazer, meu Pai, que esse curso fé seja verdadeiramente uma faculdade da fé, que vai capacitar, que vai abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém.